Fala pessoal, boa noite. Pontualmente às 22 horas, como todos os dias, chegamos ao nosso 14º dia dos 21 dias de orações e jejum pelo Brasil. Hoje é sexta-feira, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas espero que você estava aí desejando, durante todo o dia estar aqui hoje, Afinal de contas, quanto tempo hoje você dedicou para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder estar na presença de pessoas que também querem estar na presença de Jesus também, Então, quero te dar boa noite primeiramente. Nós estaremos hoje aqui com pessoas muito especiais, que daqui a pouco vou chamá-las. Mas antes, pega aí a sua Bíblia. Hoje eu tô com a Bíblia rosinha. Olha só. Boa noite aí, Gomes, meu irmão. E todos que estão aí também. Tô com a Bíblia aqui, rosinha aqui. Peguei emprestado da Lívia, Mas é Bíblia, Mas é Bíblia. Pega aí sua Bíblia aí e abre lá em Tiago 1:6 primeiro. Nós vamos ler 2 versículos hoje, tá? Tiago 1, capítulo 1, versículo 6 primeiro. Então espero, que você esteja aí com a sua Bíblia, porque como é que fala? É o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, Estando com a Bíblia na mão, para a gente ler e começar aqui nosso momento aqui de palavra e de oração. Vamos lá. Pronto, já deu tempo suficiente aí, Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, olha. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E agora vai lá para o capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para sede curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero falar aqui primeiramente sobre 1 Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diga, olha, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, quando você pedir algo, para Deus, peça com fé. E a fé não é esperar, a fé é ter a certeza. Então peça com a certeza, uma certeza inabalável, para que você não seja como essa onda do mar aqui que é agitada pelo vento. Ou seja, o vento que te leva, você fica desnorteado, porque são tantas pessoas falando algo contrário, são tantas pessoas dizendo que não vai dar certo, são tantas coisas que tentam tirar a sua fé. Então não seja como essa onda do mar. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala para poder confessar os seus pecados uns aos outros e orar pelos outros para seres perdoados. Tá certo? Não. Para serem curados. Porque quando você pede perdão a Deus, você é perdoado. Mas a Bíblia fala aqui que quando você confessa os seus pecados um para os outros e ora um pelos outros, você é curado. Então talvez muitas pessoas elas não estão sendo curadas porque elas pedem perdão, mas a cura provém da confissão de pecados e da oração uns pelos outros. Então se você está buscando cura, e eu não digo cura somente física, mas talvez uma cura espiritual, entenda isso, de que você precisa confessar o seu pecado e também orar uns pelos outros. E dessa forma você vai ser curado. Amém? Então, chama aí mais 5 pessoas aí, envia aí no aviãozinho mais 5 pessoas que precisa aí ouvir essa ministração, precisa ouvir essa palavra, porque agora irei chamar pastora Thalita. Deixa eu chamá-la aqui. Pastora Thalita. Vamos lá. Cadê pastora Thalita? Pastora. E aí? Tá tudo preto pra mim. Aí! Graças, pastor. Oi, Graças, pastor. Nicolas! Tudo bem com vocês? Amém! Tudo jóia. Deixa eu aumentar aqui. Tá melhor? Tá tranquilo? Você melhor agora. Tá com a Bíblia
Bíblia na mão Tá aí, tudo pastora? jóia, e Tá você? vendo? É crente. Já Tá vendo? tô, É crente. já tô caminhando aqui, Tá firme. viu? Pessoal, quero dar boa Trouxe, noite hein? a todos vocês aí, né, que estão entrando. Para quem não me conhece, né, meu nome é Nicolas. Estou, né, deputado federal, mas estou fazendo, né, juntamente com várias pessoas alinhadas ao reino, esses 21 dias de oração e jejum. E não falo aqui como Nicolas político, Nicolas deputado, mas falo aqui Nicolas como cristão, Nicolas que Jesus encontrou, Nicolas que Jesus perdoou, Nicolas que Jesus tem misericórdia, tem graça todos os dias e que eu entreguei a minha vida a Ele. Então eu estou aqui como um corpo, uma parte desse corpo chamado igreja. Só para deixar claro aqui primeiro essas questões, quero dar muito boas-vindas para vocês. Obrigado, pastor Thalita, obrigado, pastor, por estarem aqui, né, pastor Arthur, que a vida de vocês é uma bênção. Eu jamais, né, poderia deixar de usufruir das palavras, né, que vocês têm aqui para nós. E aqui a gente está fazendo, né, um momento, né, de palavra e depois um momento de oração, como eu disse aqui anteriormente. Eu sei que a política nos envolve muito, né? A política acaba fazendo com que a gente coloque que o norte de tudo vai ser através das circunstâncias políticas. Mas como cristãos, nós temos aprendido a orar por coisas muito além somente da política, né? Ontem nós tivemos uma live aqui, assim, maravilhosa com o pastor Eliseu, com a Cassiane, né? Foi sapatinho de fogo o negócio aqui, sabe? Ela vai falando e vai dando vontade de sair cantando. E foi muito bom, graças a Deus, palavras edificantes. Então, assim, tem sido muito bom. E sexta-feira, né, diz a lenda que quem ora na sexta-feira, a oração vai mais rápido. Então, fiquem à vontade aí. Boa noite, paz do Senhor a todos vocês que estão na live. Muito bom estar aqui com vocês. Nicolas, orar pela nossa nação, orar pelo nosso... Deus colocou uma palavra no meu coração no texto de Neemias. Eu amo histórias, amo as histórias bíblicas. Eu sempre falo, tem lições, tem princípios tão valiosos pra gente. E a história de Neemias é a história de um copeiro, né? Ele era copeiro do rei, que se transformou num engenheiro, né? Porque simplesmente foi alguém comprometido com o seu povo, com a sua cidade. E nós estamos vivendo momentos como esse, difíceis, momentos como Neemias viveu, e que a gente se levante como alguém que realmente tem interesse pela situação da nossa cidade, da nossa nação, que a gente faça alguma coisa. A história conta que no livro de Neemias, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, e aqui a cada versículo é quase que um passo a passo de Neemias para a gente interceder, clamar, se preocupar com a nossa nação. O texto começa falando que são palavras de Neemias, que veio a ele, Anani, um dos seus irmãos, e quando essa pessoa chegou, ele diz assim: eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eu amo que no meio de toda aquela devastidão que o povo estava, né? A cidade estava totalmente destruída, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, né? Não havia pedra sobre pedra. Ele foi alguém que se importou. Neemias disse assim: eu perguntei acerca das pessoas e acerca da cidade. Eu acho que todos nós precisamos ter real interesse pela situação do lugar onde nós estamos, da nossa cidade, da nossa nação, das pessoas, né? Interesse, se preocupar. Às vezes a gente anda tão alheio, né, às pessoas ao nosso redor que a gente olha e não enxerga, né? A gente vê, mas não percebe. Neemias foi alguém que se preocupou. Ele disse assim: como estão aqueles que sobraram? Como estão os sobreviventes? Como está Jerusalém? Ele se preocupou. Nós precisamos ter esse interesse real, né, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Mas eu amo que o interesse não pode ser né, a única coisa que precisa existir entre nós. O texto continua e mostra que ele teve também um envolvimento pessoal com aqueles que sofrem. Porque depois que ele ouve sobre como aquele povo estava em opróbrio, em desgraça, abandonado, em uma situação muito difícil, de miséria mesmo, ele diz assim: ó, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Tem muita gente até que tem interesse, né? Pergunta, tem interesse
tem interesse para falar, mas não tem interesse para se envolver. Né? Ele teve um envolvimento pessoal com aqueles que estavam sofrendo. O texto diz que assim, ele sentou, ele chorou, ele lamentou, né? Foi um pesar no seu coração. E eu acredito que Deus está nos chamando para isso, sabe? Para sentir a dor do outro, para sentar, para chorar, para lamentar, né? E para jejuar, né? Ter esse envolvimento pessoal. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, quando eu andava no carro com ela e passava uma ambulância assim, junto do carro da gente, ela sempre dizia assim, vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos orar por essa pessoa que está na ambulância, porque a gente não sabe qual a situação que ele está, a gente não sabe se ele tem salvação, né, espiritual e como ele está de salvação física, então vamos orar. E eu me lembro de, desde muito novinha, não consegui passar uma ambulância junto de mim, sem que a gente parasse tudo que estava fazendo e orar por aquela pessoa. Nem sabia quem era. Então, pouco a pouco, minha mãe foi colocando no meu coração, através de um ensinamento tão pequeno, envolvimento pessoal com aqueles que estão sofrendo, sabe? Envolvimento, a causa do outro é a minha causa também. A Elias mostra, olha, a cidade está em desolação, mas assim, tô sentindo, sabe? Eu choro, eu lamento e mais. Ele passa do nível de interesse, passa do nível de envolvimento e ele vai para um nível de compromisso espiritual pelas pessoas. Porque o versículo 4, 5 e 6 diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando. E ele disse assim, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e que obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Nós, como cristãos, a gente precisa ter interesse, sim. A gente precisa ter envolvimento, sim. A gente precisa, né, chorar e lamentar. Mas a gente também precisa ter um compromisso espiritual. Ou seja, eu vou me comprometer a orar por esses. Eu vou me comprometer a jejuar. E ele diz assim, Senhor, Deus dos céus. E ele começa a orar. Né? E que lindo estarmos todos aqui nessa live, né? Para orarmos, para clamarmos juntos e para despertarmos nessa consciência de que todo cristão, ele precisa sim, ele precisa ter interesse, ele precisa ter envolvimento, ele precisa ter compromisso, ele precisa orar. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, me fala qual é a sua agenda de oração, que eu te digo quais são as suas prioridades, sabe? Se a gente pudesse colocar, né, todos os nomes que apareceram nas nossas orações essa semana sei lá, numa publicação aí de Instagram ou de qualquer rede social, quais seriam os nomes que apareceriam, não é verdade? Fala muito sobre nós. Nós só oramos por aquilo que tem valor pra gente, né? Por pessoas que importam pra gente. Então, se nós estamos orando pela nossa nação tem valor para nós, né? Deus mostrou isso nesse compromisso espiritual. E aí, depois desse compromisso espiritual pelas pessoas, ele chegou num ponto que eu acho que é crucial para nós. É reconhecer fraquezas e falhas, é o arrependimento. Porque o versículo 7 diz assim, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, nem os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Ele reconheceu fraquezas e falhas, ele se arrependeu, ele disse assim, Senhor, eu oro em favor daquelas pessoas, mas eu te peço perdão também. Nós temos falhado, Senhor. Nós temos agido de maneira corrupta, vergonhosa contra ti, sabe? Essa tem que ser nossa oração mesmo. Dizer assim, Senhor, perdão. Porque o que nós estamos vivendo, assim, chega nesse nível de vergonha. E o que eu amo é que ele se coloca no texto, sabe? Ele poderia muito bem ter dito assim, Senhor, esse povo aí, esse povo te abandonou. Esse povo te esqueceu, esse povo se afastou dos teus mandamentos. Por que será verdade? Neemias estava ali como um reconstrutor da cidade. Uma cidade que estava há mais de um século sob escombros. Né? E ele vem e reconstrói tudo em 52 dias. Incrível. É assustador. Mas eu amo como ele se coloca nesse papel de pecador, sabe? Ele diz assim, nós agimos. Ele não diz assim, foram eles que erraram. Ele diz assim, nós agimos. E que essa seja a nossa oração, uma oração de reconhecer fraquezas e falhas. E dizer, Senhor,
perdão, Pai. Nós te pedimos perdão. Nós temos agido de maneira, né, vergonhosa, corrupta, não temos obedecido. Então, ele reconheceu fraquezas e falhas. E em seguida o texto continua. E aí ele começa a pedir ao Senhor, que o Senhor lembra do que ele disse a Moisés. E aí lá no versículo 10, ele deixa uma lição preciosa. Ele diz assim, ó, estes são os teus servos, o teu povo, Senhor, que tu os resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte, com a tua mão poderosa. Uma tradução diferente diz. Eu amo que quando ele olha para aquelas pessoas que haviam se afastado do Senhor, ele diz assim, olha, Senhor, se lembra que eles são teus servos, eles são teu povo, sabe? Eu vejo aqui um olhar gracioso, eu vejo aqui alguém que escolheu olhar para o seu povo, para a sua nação, com as lentes de Deus. Eu vejo aqui alguém que disse assim, Senhor, a gente está aqui para te clamar por compaixão, por misericórdia. Sabe, por mais que eles tenham se afastado, por mais que eles tenham escolhido um outro caminho, Senhor, eles são teus servos. Sabe, eu acho que todos nós precisamos ter essa lente diante, né, daquilo que nós vivemos na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa nação. É pedir, Senhor, me dá os teus olhos, sabe? Porque eu creio que interceder, servir a nossa nação, é uma missão de resgate. E como uma missão de resgate, ela precisa ser feita com o olhar de Cristo, não com o nosso olhar. Todos estão tentados, não é, Nicolas? Diante de tantas situações, a olhar com o nosso olhar. Às vezes um olhar de ira, né? Às vezes um olhar de raiva, às vezes um olhar de revolta, de frustração. Mas que esse olhar nos leve também a um olhar de compaixão. Um olhar, né, de ver como Deus vê e dizer assim, Senhor, são os teus servos, são o teu povo. E aí, por fim, ele termina da melhor maneira possível, no versículo 11. No versículo 11, ele diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze hoje com o teu servo que ele seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Tem uma outra versão que diz assim, faze hoje prosperar o teu servo, que o Senhor me dê graça diante desse homem, né? Benevolência. Esse último versículo de Neemias é a prova de alguém que sabia o caminho de interceder pela sua nação. Ele termina em independência, né? Ele diz assim, olha, Senhor, eu sei que se não for a tua mão poderosa, o teu braço estendido, se não for a tua graça, se não for o teu favor, se não for a tua benevolência, a tua misericórdia estendida sobre mim, né? Nada vai acontecer. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor faça prosperar o meu caminho, sabe? Eu amo que o Senhor nos dá, né, força, energia, fé, coragem para lutar, para orar, para clamar, mas que toda essa força, essa fé, essa energia, essa coragem estejam sempre ancoradas na dependência dele. E dizer assim, Senhor, né, faz prosperar o meu caminho aqui, nessa empreitada que eu tenho. Então, todos nós aqui estamos diante de uma empreitada. A gente sabe que você, como político, tem enfrentado, assim, talvez de uma maneira, de um embate mais direto. Mas todos nós, como cristãos, estamos diante de uma grande empreitada, de ser um agente de transformação no mundo, como Neemias foi. Ele foi esse reconstrutor, ele foi essa pessoa que se colocou na brecha, ele foi essa pessoa que teve compaixão, ele teve envolvimento, ele teve compromisso, sabe? Ele fez algo. E Deus está nos convidando para sermos Neemias na nossa geração. Para também ter esse nível de envolvimento, de compromisso, de paixão, né? De olhar o que está sofrendo, de fazer diferente. E a gente sabe que quem vai fazer prosperar o nosso caminho é o próprio Senhor. A gente ora para que todos nós possamos ter esse entendimento, para que você, como político, seja fortalecido, né? Eu oro tanto por você, para que o Senhor te dê graça, que o Senhor faça prosperar o teu caminho, sabe? Que o Senhor te proteja, te guarde. Tem um texto na Bíblia que eu amo, quando o Senhor fala sobre Davi, que diz assim, que Davi, ele era bem sucedido em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Sabe? Essa é a minha oração, que você seja bem-sucedido em tudo que você tentar fazer no seu coração, porque o Senhor é com você. Então,
que a gente tenha, né, esse coração disposto a dizer, Senhor, não me deixe passar aqui pelo mundo simplesmente, que eu seja um Neemias, que eu seja alguém que se importa, sabe? Que eu tenha interesse pela minha cidade, interesse pela minha nação, mas que mais, que esse interesse me leve para o envolvimento, Amém. que me faça chorar, sabe? Que me faça lamentar, que faça doer dentro de mim, sabe? Eu me lembro que na época das eleições, um vídeo meu saiu de um momento que eu estava ministrando e falando, né, sobre isso, e uma pessoa comentou assim: ah, mas assim, a voz dela estava imbuída de força partidária, por isso que a gente não pode ouvir. Claramente, né, tinha essa força, essa energia. E eu pensei no meu íntimo, assim, eu disse, minha voz, minha força e energia, na verdade, estava imbuída e Amém. cheia de envolvimento, sabe? E compaixão pelas pessoas. Então, quando a gente fala de uma luta espiritual, quando a gente fala pela vida, né? Eu sou alguém que experimentei a morte de perto, né? Não sei se você conhece minha história, meu testemunho, mas nós perdemos a nossa primeira filha e eu passei 3 meses na UTI de um hospital, assim, clamando e orando e pedindo pela vida. Então, quando você fala hoje contra o aborto, pela vida, Por você experiência, fala, né? eu falo como alguém que experimentou, Sim. que tem envolvimento pessoal, como alguém que sofreu. Então, é Amém. isso. Que Glória a essa é a Deus. mensagem que eu queria deixar pra gente. Eu sei que a gente vai orar, mas eu queria que todos nós, como cristãos, sejamos, né, despertados, assim como Neemias. Eu amo que ele era um copeiro, Sim. né? Um copeiro. Tem gente que diz assim, como eu vou transformar, né, a minha cidade, minha nação? Um copeiro, gente, que Deus levantou como engenheiro e que em 52 dias fez o que uma cidade estava em destruição em mais de um século de Amém. escombros. Deus quer levantar pessoas assim, né? Para Amém. Glória a Deus. fazer a Eu, diferença eu no lembro, mundo. pastora Thalita, que uma frase me tocou muito que dizia o seguinte: quando você se sentir inconformado com algo, aí nasce um chamado. Então, Uau. quando eu falo hoje, né, a respeito, né, daquilo que é o meu ofício, né, da política, daquilo que eu luto contra, e não somente daquilo que eu luto contra, né, mas daquilo que eu luto a favor, né, que é a favor da vida, é a favor da nossa família, dos nossos princípios, é porque isso um dia me indignou, né? Eu passei ali pela escola, passei pela universidade, eu sei o que um jovem passa dentro da universidade, tanto em âmbito cultural, em âmbito doutrinário, mas principalmente em âmbito espiritual. Eu sei que é uma carga muito pesada. O pastor Lucien, ele dizia que se um jovem ele entra na faculdade e sai cristão, né, entra cristão e sai cristão, é porque ele é crente mesmo. Porque realmente ali é uma prova de fogo. Então, isso, sempre vão ter pessoas para poder falar como falaram de você, né, pastor? Ah, ela está falando isso porque ela ia votar no fulano tal. Ela está falando isso porque ela quer puxar a sardinha para algo. Mas nós sabemos o que está dentro de nós, né? Eu fiz um discurso, inclusive Sim. intitulei o discurso mais difícil da minha vida, lá no Congresso, onde eu falei bem claro, né, tanto para o presidente quanto para um ministro do STF, aquilo que estava em meu coração. Eu falei, olha, da mesma forma como um dia eu me arrependi, que vocês também se arrependam, porque eu sei o caminho que a Bíblia fala de quem não se arrepende. E quando eu falei que eu não iria mais lutar somente com armas naturais, mas que a gente ia vencer isso de joelhos, eu tomei essa decisão porque Sim. eu percebi de que muitos chegam principalmente no campo político e quer fazer de suas próprias forças. Porque acaba que é tão forte o É, material, né? Porque você tem muito poder e você fala assim, né? é, Então a caneta. eu vou fazer, né? Eu vou falar. Mas todas as vezes, quando eu falo, quando eu estou ali em plenário, eu estou dando alguma entrevista, eu sempre peço assim, Espírito Santo, me conduz. E muita. Pode ter certeza, gente. Eu não fico escrevendo o que eu falo, não. Sai na hora, sabe? Sai na hora, muita coisa. E eu sei que é o Espírito Santo, assim, nos ajudando, né? É, Então, a gente fica indignado e é genuíno isso. e engraçado, desculpa, amor, bem rápido, engraçado que quando eu falei esse vídeo, na verdade, me chamaram lá em cima na igreja para cantar um parabéns Que para legal. mim, era meu aniversário. Eles queriam cantar um parabéns fora do bolo, eu nem pensei em Sim. nada, como você falou, nem tava no script, eu peguei, eu tive que cantar um parabéns, deixa eu falar uma coisa que tá aqui no meu coração.
E aí saiu. Então, eu acho que quando você tá, né, Você tá apaixonado cheio, você pelo seu transborda. chamado, por aquilo que você acredita, vai para fora, né? Só pegando uma deixa aqui do que você falou, Nicolas. Primeiro, parabéns por essa iniciativa. Sim. Como você mesmo disse, às vezes você ou outros políticos que, né, Deus tem levantado para exercer esse chamado, né, talvez chegam lá e realmente pensem, vou usar a força política. E a verdade é que a gente tem a maior ferramenta do mundo. Engraçado porque eu amo orar. Eu vivo orando. É algo que está dentro do meu coração. E esses dias, bem cedinho, eu perguntei a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer falar nessa live? Eu sei a importância que é essa live. Eu sei que essa live não está acontecendo por acaso. Sei que foi Deus que plantou isso no seu coração e sei que foi Deus que colocou no seu coração as pessoas que fossem escolhidas para participar. E eu perguntei assim, Deus, o que é que o Senhor quer falar? E o mais interessante é que você leu o texto que eu ia ler. Está aqui. Tiago 5, 16, 18. Você explicou a primeira parte, falando sobre o confessar os pecados uns aos outros, orar pelos outros para sermos curados. Mas o texto continua e diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando eu li esse texto, justamente no dia que eu perguntei a Deus o que é que eu deveria estar trazendo para milhares de pessoas que estão online, Deus disse assim comigo, filho, o que a gente precisa entender, o que vocês precisam entender, é que vocês são pequenos. Mas a oração, a força que eu dei a vocês é grande. O ser humano é frágil. Nós somos frágeis. Quando a Bíblia diz que Elias, ele era um homem semelhante a nós, é só para mostrar que ele tinha as mesmas fragilidades que qualquer ser humano. Mas diante da nossa fragilidade está o poder da oração. E a nossa função é orar. A de Deus é operar. Quando a gente começa a entender isso, claro, você usa a ferramenta que Deus te deu, no chamado que Deus te fez, na política, exercendo o direito que você tem. Mas quando você une a oração com o jejum, meu amigo, ninguém segura. Eu sei que no reino espiritual existe algo poderoso que Deus já está fazendo. Se a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que ele manifesta o poder dele, é porque a gente é fraco, mas a nossa oração é forte. Porque é baseada num Deus poderoso. Por isso que o foco da oração nunca vai ser a gente. Não é porque Elias orou. A Bíblia está mostrando assim, Elias era humano, mas ele orou e o foco foi Deus. Porque quando a gente ora, Deus de verdade escuta. Eu já vi experiências na minha vida, assim, de coisas sobrenaturais. Eu lembro que, certa vez, nossa igreja, ela estava numa quadra de um colégio. E nós fomos convidados de forma compulsória para sairmos de lá. E estamos quites. Já aconteceu isso com a gente também de forma... bem obrigado.
o que é isso. E eu lembro como se fosse hoje. Porque a quadra que a gente estava tinha uma cobertura. Quando chovia, pelo menos a gente estava ali guardado, né? E Deus, para onde nós vamos? Não tinha nenhum outro lugar naquele momento. Somente uma outra quadra, que era da associação dos moradores lá do bairro. Um problema, Nicolas, é que a quadra não tinha cobertura, não tinha telhado, não tinha nada. E eu disse, Deus, mas se nós formos para lá e chover, eu acredito que todo mundo vai correr. As pessoas vão ficar... E Deus falou nitidamente no meu coração. Ele disse assim, filho, peça para não chover. Na quarta-feira, que era o dia de culto que a gente fazia, e no domingo, enquanto vocês estiverem aí, me peça. E eu senti isso no meu coração. Eu disse, Deus, por favor, não deixa chover. Dia de quarta e dia na cidade de Paulista. E Deus disse assim para mim. E a gente ia fazer o primeiro culto lá. Aí ele disse assim, agora vai. Não, Deus disse assim, mas agora, filho, vai e fala que você orou, que você pediu. E que eu disse que não vai chover em Paulista, dia de quarta, dia de domingo. Porque é fácil. Por isso que oração é isso. Oração é a gente colocar a cara a tapa, né, uma expressão que a gente usa muito, confiar em Deus. Não é na gente, é orar e crer. É o Tiago, eu tô lendo, eu acabei de ler Tiago hoje, engraçado, ó. Então, eu falei para o pessoal da Igreja do Amor, gente, ó, fiquem tranquilos. Eu sei que todo mundo preocupado, se chover, não, a mulherada pode ficar tranquila, não vai chover. Dia de quarta e dia de domingo aqui em Paulista, até a gente ir para o nosso... E nós ficamos fazendo cultos quase 4 meses na quadra da associação. Glória a Deus. Não choveu. Glória a Deus. Dia. Então, eu creio nisso, eu creio nisso. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou comigo. É interessante porque 3 anos e meio não choveu. Não choveu. E depois veio chuva. Nesse mês, né, que passou, faz 6 meses do governo novo. E tem mais 3,5. 3,5. Nós sabemos que a nossa nação tem vivido, infelizmente, um período de seca. A gente sabe. Mas, da mesma maneira que Elias orou de novo e choveu, e essa palavra profética aqui, eu creio que Deus quer trazer para nós, para a nação. Vai chover de novo. Amém. Eu creio que o momento que a gente está vivendo, e eu creio que Deus está levantando uma geração de Elias, Nicolas, é o momento em que a gente está subindo o monte. Sabe quando Elias sobe o monte para desafiar os profetas de Baal, para mostrar que Deus era o único Deus? Eu creio que é isso. É o tempo de a gente subir o monte. É o tempo de a gente confiar e de mostrar a só Deus. Deus é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque a gente sabe a história, o fogo caiu, queimou o altar, e depois Elias manda o servo dele, vai ver lá a chuva. E lembra da nuvem do tamanho da mão de um homem? Eu creio que já existe nuvem. Já existe. E essa nuvem só se manifesta através daquilo que a gente está fazendo como igreja, porque aqui é o corpo de Cristo. Aqui não tem nenhuma bandeira denominacional, é o corpo de Cristo que está se unindo, que está dizendo assim, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, porque eu creio. E eu creio que o tempo que foi perdido, Deus vai restituir. Amém. Ele saiu correndo na frente do rei Acabe. E a chuva torrencial foi derramada. E eu creio que através disso que está acontecendo, que é uma nuvem do tamanho da mão do homem, se prepara. Brasil, se prepare. Amém. Vai chover de novo. Amém. Em nome de Jesus. Mas é através da oração. É com foco em Deus. E tendo a convicção. É como você leu no começo. É certeza. Nós
somos ondas, nós não somos levados pelo vento. E nós somos rochas. Que a gente sabe quem é a rocha. A gente sabe que a casa está firmada na rocha. Pode dizer o que for, mas não vai nos tirar do prumo, não vai tirar o nosso foco. Nós temos a convicção do nosso chamado. Nós não temos medo, nós temos ousadia no Senhor. Na certeza de que nós não estamos levando uma religião, não nada disso. Nós estamos levando a palavra e não existe arma mais poderosa do que a palavra. Por isso que nós oramos a palavra. E é por isso que glória a Deus. Amém. Vamos orar. Eu fecho o meu microfone aqui. Os comentários já foram tirados, porque aí esse momento aqui é para a gente orar, não é para você se distrair com nenhum comentário. Então, você que está aí, né, nesse momento aqui, a gente tem um estágio lotado, né, de pessoas. Tem hora que a internet faz com que a gente não tenha a dimensão das coisas, né? Mas cada pessoa que é uma pessoa, e pode ter uma pessoa que esteja vendo com mais pessoas. Então, feche seus olhos, sabe? Ore com seriedade, ore com fé, porque nós não somos ondas, tá? Vou fechar aqui meu microfone aqui e vamos orar. Amém. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos unidos em teu nome. A tua palavra diz, quando tem mais de um, Senhor, unido em teu nome, o Senhor está aqui nos ouvindo. Senhor, nós somos milhares, nós somos uma multidão de pessoas que decidiu confiar no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer. Pai, nós queremos orar por cada um de nós aqui, te pedir, desperta em nosso coração, Senhor, um coração como de Neemias. Senhor, que o Senhor levante, Senhor, dentro de nós o inconformismo. Senhor, que a gente tenha interesse, Pai, pelas pessoas, interesse pela cidade, que a gente possa, Pai, ter dentro do nosso coração envolvimento. Senhor, tira-nos da apatia, Senhor, tira-nos da passividade. Senhor, tira-nos do conformismo. Senhor, faça com que a gente chegue, Senhor, nesse nível de chorar, de sentir a dor, de lamentar. Oh Deus, que nós possamos sentir com o nosso coração, Senhor, aquilo que está em teu coração também. Pai, leva-nos, Senhor, a um compromisso espiritual pelo outro. Senhor, nos ensine a orar mais, a te buscar mais, a depender mais. Senhor, que as nossas orações não sejam recheadas não somente do nosso nome, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, mas sobretudo dos teus sonhos, Pai. Do teu povo, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos compadecer, orar uns pelos outros, sentir a dor uns dos outros. Pai, Senhor, perdão, Senhor, todas as vezes, Pai, que estivemos tão centrados em nós mesmos. Senhor, perdão todas as vezes, Senhor, que nós estávamos aqui o tempo todo de joelhos, dizendo a nossa listinha. Senhor, quando, Pai, o Senhor queria nos levantar como intercessores dessa nação, Pai. Oh, Senhor, Pai, perdão quando não acreditamos, Senhor, que nós poderíamos ser uma peça, uma ferramenta de transformação no mundo. Perdão quando olhamos para nós e dizemos, mas eu sou somente um copeiro, eu sou somente uma dona de casa, eu sou somente um estudante, quando na verdade o Senhor via em nós o potencial de alguém que podia transformar uma nação. Ó Senhor, faça-nos olhar para nós mesmos com as tuas lentes. Amém. E não somente para nós, mas para o outro. Senhor, dá-nos um olhar de compaixão Amém. Pelo outro. Que a gente, assim como Neemias, possa olhar para as pessoas e dizer, Senhor, tem piedade delas. Pai, tira toda a ira e que o Senhor transforme essa ira, Senhor, em compaixão. Que o Senhor nos leve, Senhor, a ter um envolvimento com cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse nível, Pai. E que nós possamos não somente orar, nós possamos pagar um preço a mais. Amém. Jejuar, Senhor. E acima de tudo, depender do Senhor. Saber que, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Cobre-nos, ó Deus, blinda-nos, guarda-nos, protege, Senhor. A nossa entrada, a nossa saída. Senhor, tudo que nós vamos fazer, que esteja respaldado em ti, Senhor. A nossa dependência está em ti, Senhor. Não é no braço da carne, não é na nossa força. Não são nossas palavras que convencem, mas o teu Espírito Santo convence. Amém. Pai, como Arthur falou, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, mas há poder na oração, há poder na oração do justo. Oh, Pai, nessa hora nós nos levantamos,
levantamos em favor de cada brasileiro. Ó Senhor, nós oramos por cada pessoa que ainda não conheceu a verdade. Nós te pedimos que o Senhor, Pai, tira em nome de Jesus as vendas dos olhos. Ó Senhor, faça com que a verdade liberte. Nós te pedimos, Pai, que a igreja tenha o seu papel, Senhor, tão firme no mundo. Há um papel de sal, de preservação, de inibir a corrupção. Ó Deus, porque nós fomos chamados para ser esses agentes. Ó Senhor, que nós possamos ser essa agência do reino de Deus aqui na terra, Pai. Que é onde a gente chegar, a gente iniba a podridão, a corrupção, a miséria, ou a roubalheira. Que onde chegar a nossa vida, chegue também a tua presença. Ó Senhor, que o Senhor levante a igreja brasileira como uma igreja viva, como uma igreja que é sal fora do saleiro, como uma igreja que é eclésia, que foi chamada para fora, como uma igreja que faz a diferença, Senhor, na sua cidade, no seu bairro, ó Senhor, na sua nação. Pai, nos faça, Senhor, atalaias, testemunhas, não somente com as nossas palavras, mas sobretudo com o nosso testemunho de vida, Senhor, com as nossas atitudes, Pai, que é onde a gente for, a gente carregue também a luz de Cristo, Pai, que a gente possa resplandecer a tua luz, como a tua palavra diz, diante dos homens, Senhor. Levanta a tua igreja como agência do reino de Deus no mundo, que faz a diferença, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Pai. Nós queremos ser, Senhor, um Neemias, um Elias na nossa geração. Ah, Deus, a gente não quer passar pelo mundo desapercebido. A gente quer dizer sim ao teu chamado. Ó Senhor, nós queremos dizer sim. Nós queremos todos os dias, à noite, quando formos dormir, a gente possa ter essa convicção no nosso coração. Eu sou parte de uma equipe que está trabalhando duro todos os dias para a mudança de Deus no mundo, Senhor. Cada um, Senhor, no seu lugar de ofício, no seu lugar, Senhor, levanta-nos com ousadia, com força, com coragem, com esperança. Ah, não importa se há uma cidade ali, há um século de escombros, o Senhor pode levantar em apenas 52 dias, como o Senhor fez. Então a nossa confiança está em Ti. Nós reafirmamos isso. A nossa confiança está em Ti. Nós confiamos com esperança, Senhor, crendo que o Senhor pode e vai fazer no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Arthur, pastora Thalita, quero agradecer vocês aqui. Eu quero agradecer vocês aqui. Eu sei que o tempo de todo mundo, né, é muito corrido. Uma sexta-feira, como eu disse, né, a oração ela chega um pouquinho mais rápido, né, no céu na sexta-noite, no sábado à noite, mas brincadeiras à parte, eu estou muito feliz, né, com tudo que o senhor tem feito. Tem pessoas me parado na câmara, assim, pessoas que eu jamais imaginaria, falando assim, olha, estou agarrado lá hoje, 10 da noite, sabe, vou orar lá com vocês, tem mandado para minha família, e a gente tem colocado, né, as pessoas dentro de grupos, né, do WhatsApp, porque quando acaba aqui a gente consegue enviar o link para a pessoa poder compartilhar, a gente faz resumos para poder resumos daqui das partes que mais tocaram a gente, para poder passar para frente, porque a gente quer que isso alcance mais e mais pessoas. E o que as pessoas estão dizendo, olha, de alguns que eu li hoje, né, alguns comentários, de que a pessoa nem sabia orar e está aprendendo a orar, testemunhos de pessoas que estão sendo curadas, testemunhos de pessoas que estavam completamente sem esperança por conta do que aconteceu com as eleições, e agora está conseguindo até orar para poder abençoar os inimigos. Então assim, isso é o Espírito Santo que faz, né? A gente está aqui realmente como um instrumento. Eu estou aqui somente como uma pessoa para poder conectar outras pessoas e fazer com que a nossa nação realmente seja diferente. E peço para que você que está nesses 21 dias, saiba, né, que se você está enfrentando algo muito difícil, não é à toa. Tá? É batata. Isso aí, eu tenho 27, né, anos de crente, já nasci já dentro da igreja, e a gente sabe que toda vez que a gente se coloca para poder orar, para poder jejuar, para poder, sabe, para poder ter constância, o diabo ele se levanta assim de onde você menos espera, né? Porque ele sabe as coisas que podem te pegar. Então,
redobre a oração e redobre também aquilo que o Senhor pede para vigiar e orar. Redobre também a vigilância também, tá? No mais é isso, um abraço a todos vocês. Amanhã, 22 horas, estamos aqui. Obrigado, pastor Otário. Obrigado, pastor Arthur. Amém. Meu amigo. Deus abençoe. Valeu, te amo. Deus abençoe.